Vamos lá, a origem da vida. Vamos discutir sobre a origem da vida e os experimentos que tentam explicar, né, trazer alguma luz sobre o processo de surgimento da vida aqui no planeta Terra. Tá? Bom, primeiro a gente tem que começar discutindo a origem do universo. Né? Então, a teoria atualmente mais aceita é de que o universo era uma partícula, né, altamente condensada, e ela entrou num processo de expansão através de uma grande explosão, né, o Big Bang. O Big Bang é essa expansão dessa partícula altamente compactada. É como se é uma coisa bem abstrata para a gente conseguir entender dentro da nossa realidade, mas é como se toda a matéria do universo estivesse concentrada numa partícula muito pequena. E por conta dessa alta concentração, ela passou a ser um movimento contrário e começou a se expandir, né? E o universo continua até hoje em expansão. Essa explosão acredita-se que ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, uma coisa muito longe, né, da gente conseguir perceber isso daí. Tá? Então aqui a gente tem uma ilustração do que está acontecendo no universo. Tá? Então aqui é o Big Bang, nessa luzinha amarela aqui, e depois começou o processo de afastamento, né? As galáxias estão se afastando do centro, do local onde ocorreu essa grande explosão. Tá? Então, essa é a principal hipótese sobre a origem de tudo, a origem do universo onde a gente se encontra. Tá? E aqui eu tenho um link, caso alguém queira se aprofundar um pouco mais no assunto, uma explicação mais detalhada sobre a origem do universo. Mas tudo bem, vamos para a parte biológica, né? Como é que surgiu a vida, tá? Mas para isso a gente tem que entender como é que surgiu a Terra. Né? A Terra é uma das matérias que saiu desse condensado, né, que existia há 13 bilhões de anos atrás, um pedacinho, né, de tudo isso. E se acredita que a Terra ela se originou, né, há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás. A Terra primitiva era um ambiente muito quente, então as rochas estavam derretidas, existia uma grande quantidade de lava, era um ambiente muito inóspito, né, para a vida, e muito quente, né, uma temperatura alta, e isso fazia com que ela, à medida que ia esquentando, ia perdendo esse calor, né, ela estava quente, vai perdendo o calor para o espaço. À medida que ela vai perdendo o calor para o espaço, ela vai se resfriando. Não tinha atmosfera, né? Nos primórdios não havia atmosfera, tudo bem? E esse calor, como não tem atmosfera, ele é dissipado para o espaço. À medida que vai se dissipando esse calor, a água que já existia, né, na superfície terrestre, ela começa a condensar. A água, como está quente, ela evapora, chegando a altitudes mais elevadas, ela vai perdendo calor, forma nuvem e chove. Você acredita que ocorreu, né, processo de precipitação, né, de chuvas, por milhões de anos? Né? Então, no primórdio da Terra, a, ela estava coberta por, praticamente toda a Terra coberta por nuvens, e choveu por milhões de anos. Né? Esse processo, né, de precipitação por muito tempo fez com que a crosta terrestre, aquelas lavas, né, aquela rocha derretida, solidificasse, formando essa capa de rocha que envolve a Terra. A Terra ela é um planeta que tem ao redor uma estrutura rígida, que são rochas. Se a gente migrar para o interior da Terra, a gente vai encontrar um material mais derretido, que são as rochas derretidas, e no seu interior ele é líquido, feito de ferro puro. Tá? Essa é a estrutura do planeta Terra. Então, essa configuração, ela se originou a partir desse processo de resfriamento. Ela não é uma superfície líquida porque
houve uma intensa precipitação que esfriou a superfície terrestre, formando a nossa crosta terrestre. Esse excesso de precipitação fez com que a água, né, se acumulasse nessas depressões que foram se formando na crosta terrestre. Então, essas depressões foram acumulando água. Tá? É uma coisa assim, bem complicada. Na verdade, não está muito na nossa realidade imaginar 1 milhão de anos chovendo. Mas esse é o tempo estimado para que toda a água que estava presente ali na Terra primitiva fosse precipitada para formar os primeiros oceanos. Tá? Então, toda a água que estava contida ali no planeta primordial, ele evaporou, tá? E precipitou, decantando, né, e se acumulando nas regiões mais baixas do planeta. Então, os oceanos eles foram formados, né, nessa época. E se acredita que nos oceanos que ocorreram, né, surgiu a vida. Tá? A vida surgiu nos oceanos, no ambiente aquático. Tudo bem? Então, para a gente entender, né, como é que a vida surgiu, antes da gente colocar essas conjecturas, né, essas hipóteses que a gente não consegue provar, porque é um tempo muito remoto, a gente precisa entender, compreender como é que a nossa sociedade construiu essa ideia, né, a ideia de surgimento da vida ao longo do tempo. Tá? Porque essa ideia de surgimento do planeta, né, toda essas hipóteses, elas são muito recentes, tá? Baseadas em estudos de datação de rochas e datações de rochas e outros estudos químicos e astronômicos mais aprofundados. Mas, assim, o surgimento da vida, ele é uma questão que ela existe, né, inquieta a humanidade desde que a gente começou a se organizar como civilização. A gente tem que entender um pouco algumas das ideias que surgiram, né, para explicar como é que a vida surgiu na Terra. Tá? Eu vou falar aqui um pouco do criacionismo, mas isso aqui não é tema do estudo da origem da vida em termos científicos, tá? Em termos filosóficos, é um tema sim de estudo, porque a gente tem vários pensamentos, várias explicações para o surgimento da vida, mas não são explicações científicas, tudo bem? Como a Professor, gente seu tem áudio está agora... saindo um pouco baixo para mim. Tá. Espera um pouquinho. Melhorou? Tá melhor agora? Melhorou, melhorou. Tá bom. Então, assim, antes de eu continuar aqui, eu sei que eu vou entrar num tema que às vezes pode ser um pouco complicado para algumas pessoas compreenderem e aceitarem, mas o criacionismo é uma forma de explicar a origem da vida? É uma forma. Ela não é científica, ela é baseada na fé e na religião. Eu não tenho nada contra isso. Não tem. Isso é uma forma de entender como é que surgiu tudo, como é que surgiu os organismos que existem na Terra. Tá? Agora, uma explicação científica é a evolução biológica, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Tudo bem? Tem um criacionismo que é uma ideia que se originou a partir da escritura da Bíblia e persiste até hoje essa ideia, tá? Ela é muito, influencia muito o entendimento sobre a biodiversidade, né? Isso aí é uma ideia que influencia a forma como as pessoas percebem o mundo, tudo bem? Mas hoje ela tem a contraposição que é a ciência que traz a evolução biológica comprovadamente
desculpa, que ocorre de forma comprovada, né? A evolução, ela é comprovada em termos científicos. E eu vou mostrar vários exemplos para vocês aqui. Mas, antes do surgimento dessas teorias, né, o criacionismo prevalecia até na ciência, tá? Então, até 1800, o criacionismo, que é uma doutrina baseada na Gênese bíblica, segundo a qual o mundo foi criado por Deus a partir do nada, tá? Então, você abrir a primeira página da Bíblia atual, Gênesis, que ele explica como é que ocorreu o surgimento da vida. E essa ideia, né, essa proposta, ela permaneceu por muito tempo. E esse é um dos motivos, né, esse é um dos motivos dela ainda ter grande influência, porque a teoria da evolução, ela é recente, né, ela é muito recente. Uma teoria que tem 200 anos, né, a hipótese evolutiva foi proposta por Darwin e ela está sendo corroborada em menos de 200 anos. Né? Agora, o criacionismo, ele surgiu com a Bíblia, né? Então tem mais de 1.600, 1.700 anos, enfim, é bastante, muito mais tempo. Por isso que tem uma influência muito grande na nossa sociedade, hein? Tá? Então é uma proposta de natureza teológica, de origem de todo o universo, tá? Está relacionado com princípios religiosos, crenças religiosas e prescinde de demonstração científica. Então, quando você trabalha com essa proposta criacionista, não queira colocar argumentos científicos para explicar o criacionismo, porque não é possível isso. Tá? Ela prescinde de demonstração científica. Não precisa demonstrar cientificamente o criacionismo, porque se você acredita, você tem fé, ponto. Né? Então você consegue explicar segundo os preceitos religiosos. O evolucionismo que a gente vai ver mais para frente está proposto baseado no conhecimento a partir de estudos científicos, né? A partir da geologia, biologia e paleontologia, juntos explicam o processo de evolução biológica, tá? Então não confundam. Quando as pessoas tentam misturar as coisas, misturar criacionismo, tentar dar uma explicação científica do criacionismo, acaba cometendo erros, né? Acaba cometendo equívocos, tá? Então, o criacionismo é uma proposta religiosa e o evolucionismo, né? A evolução biológica é uma proposta científica, tá? Eu coloquei aqui isso porque é, sim, uma ideia que tem grande impacto na nossa sociedade cristã até hoje. Tudo bem? Mais ou menos no século XVIII, né, começaram a ter, que a ciência, né, nos primórdios da experimentação científica, começaram a ter questionamentos sobre como que a vida se originava. Tá? E a gente vai ver várias teorias abiogênicas, né? São teorias que designam, que traz a explicação para a origem da vida a partir da matéria não viva. Tá? A gente vai ver alguns desses experimentos. Mas nós vamos ver que a proposta científica, né, para a explicação da vida é de que as primeiras moléculas orgânicas elas surgiram a partir de moléculas inorgânicas. E isso também é uma teoria da abiogênese, né? Ou seja, a vida surgiu a partir de compostos inorgânicos, a partir de matéria não viva. Tá? Então, a gente tem dois sentidos para a teoria da biogênese. É um termo para explicar a origem química da vida a partir de reações com compostos orgânicos que são originados a partir de compostos inorgânicos, ou seja, abioticamente, ou seja, a gente vai ver que o termo abiótico se refere a não vivo e biótico a vivo, né, a coisas vivas. Então a gente vai utilizar esse termo para se referir a esses experimentos. Eu vou mostrar mais para frente alguns.
e para falar dessas ideias antigas em que as pessoas acreditavam que os organismos, né, os animais surgiam a partir de coisas mortas, né? Então, a partir da carne putrefada de um animal brotava larvas, né? Isso aí é uma teoria da abiogênese, teoria da geração espontânea, tá? Então aqui o primeiro cientista, né, a contestar essa ideia de que isso no século XVII, né, no século XVI, século V, na Idade Média, tinha-se muito essa ideia de que a vida, né, a vida se origina a partir da material orgânico em putrefação, em decomposição. E naquela época que a ciência estava ganhando corpo, né, os cientistas da época, né, as pessoas que estavam mais envolvidas com a ciência, começaram a fazer experimentos para tentar refutar essas ideias. Então, Francesco Reid, ele fez um experimento para mostrar que essa ideia de que surgia vida a partir de matéria podre era uma falácia, era uma mentira. Então, ele fez um pequeno experimento em que ele colocava matéria orgânica morta em alguns frascos, e em algumas ele colocava uma gase em cima e fechava, e em outras não. Aí ele mostrava, olha, essas que estão com gase não desenvolveram larvas, né? Não desenvolveram. Então essa teoria de que a vida surge espontaneamente, daí está furado. Aí estavam abertas, né? Os frascos estavam abertos, eles desenvolviam as larvas. Então, e ele falou, olha, está desenvolvendo porque, na verdade, a mosca que vai lá e põe o ovo e as larvas começam a se alimentar dessa matéria orgânica. Então aqui é um primeiro experimento que começou a questionar essa ideia, né? Só que foi o que eu falei, gente, naquela época o criacionismo, né, a ideia de que as coisas podem surgir assim do nada, né, surgir a partir de questões fantásticas, né, por causa do poder de Deus, era muito forte, né? Então os cientistas acreditavam muito na teoria da biogênese. E esse cientista inglês aqui, John Needham, ele veio refutar a hipótese, o experimento, né, do Reid. Ele falou, olha, as coisas se originam sim do nada, né? Se a gente pegar, os organismos se originam de matéria orgânica, tá? Aí ele falou, vou mostrar para você que ele pegou um balão de ensaio, né, colocou um caldo nutritivo aqui e ferveu. Ele falou, vou ferver aqui para esterilizar isso daqui. E ele colocou uma rolha aqui. E depois de algum tempo, né, então está o material fervido, ele colocou aqui um tampo, uma rolha, né, de cortiça. Depois de um tempo ele viu que estava cheio de bolor e fungo lá dentro. Ele falou, olha, tá vendo? Eu, além de ferver, eu tampei e mesmo assim a vida surgiu lá dentro. Tá? Então, sim, a teoria da biogênese, né, ela foi corroborada, a teoria foi coerente com né, o experimento foi coerente com a teoria. E ele sustentou, né, nessa publicação, nesse experimento que depois ele publicou, que os organismos surgiram espontaneamente ali, tá? Então voltou a ter novamente a teoria da biogênese teve aceitação, né, pelo mundo científico. Então a vida surge do nada. Mas aí tinha um outro pesquisador italiano que leu o experimento de Needham, né, a publicação, e falou, olha, tem uma série de erros aí no teu experimento. Tá? Ele falou, olha, a cortiça que você utilizou estava contaminada e permitia a entrada de micro-organismos ali dentro. Por isso que teve bolor. E outra coisa, você ferveu pouco aqui. Ó.
tempo de fervura muito curto, tem que ferver por mais tempo. Aí o Spallanzani, né, o Lázaro Spallanzani, outro pesquisador, que quis refutar o que o Needham fez, ele pegou e ele ferveu esse material, fez o mesmo procedimento, pegou um caldo nutritivo, bastante matéria orgânica, ferveu, só que ao invés de colocar uma rolha, ele pegou e derreteu a boca do... O Google ligou sozinho aqui. Ele derreteu a boca do frasco, ferveu por mais tempo, derreteu a boca do frasco e com isso nenhum micro-organismo se desenvolveu lá dentro. Tá? Então, o Spallanzani ele refutou a ideia de que os organismos surgiam ali do nada. Né? E aí começou uma disputa científica em torno de 1700 entre o Needham e o Spallanzani. Né? O Needham falou, olha, devido à fervura prolongada, você destruiu a força vital do caldo. Tá? Então eles acreditavam que existia um princípio, né, que era necessário para o surgimento da vida. E o Needham ele acreditava que era o oxigênio que estava presente no ar. Aí o Spallanzani falou, não é verdade, eu vou abrir o frasco, ó, e você vai ver o que acontece. Né? Aí quando ele abriu o frasco, os micro-organismos surgiram novamente. Né? A gente sabe hoje em dia que é porque o ar tem uma grande quantidade de bactérias e fungos que colonizaram o caldo e passaram a se multiplicar ali dentro. Mas aí o Needham falou, olha, na hora que você abriu, a força vital foi restabelecida e aí os organismos, né, a força vital foi restabelecida no caldo e eles puderam surgir a partir dessa matéria. Naquela época ele não conseguiu rebater essa ideia e ficou por isso mesmo essa disputa, né, entre os dois, até que surgiu o famoso pesquisador francês Louis Pasteur e fez um experimento que refutou de uma forma definitiva a teoria da abiogênese ou a teoria da geração espontânea. Mas aqui ele fez um famoso experimento em que ele tenta repetir o que os outros cientistas fizeram, só que de uma forma um pouco mais diferente, mais distinta, um pouco mais sofisticada, e repete o experimento, demonstra que efetivamente é impossível surgir vida do nada. Tá? Então ele pegou aqui um caldo nutritivo, colocou num frasco, a mesma coisa que os outros, só que dessa vez ele utilizou aqui um gargalo, né, bastante esticado, e ele fez aqui duas curvas, tá? Ele derreteu aqui, fez duas curvas, e a partir desse momento começou a ferver o caldo nutritivo aqui dentro, tá? Esse caldo nutritivo, gente, é como se vocês imaginassem uma sopa de batata, sabe? Uma sopa de legumes. É um caldo cheio de nutrientes lá dentro. Aí passou a ferver, o que acontece? A partir do momento que você ferve esse balão que tem essas duas dobras aqui, a água começa, né, a se condensar aqui à medida que ela vai saindo. Tá? O resfriamento começa a ocorrer um resfriamento e ela vai se condensando aqui porque o ar é mais frio fora do que dentro. E aí vai começar a formar aquelas gotículas aqui dentro. Tá? Aí o que acontece, gente? Com esse excesso de gotículas aqui dentro, e pela distância, né, do tubo, os micro-organismos que estão no ar, eles não conseguem entrar e cair no caldo nutritivo. Tá? Porque eles ficam retidos aqui nesse tubo alongado. E o que acontece? Esse caldo ele não estraga. Não estraga. É como se você tivesse uma sopa aqui dentro e ela não vai estragar. Porque os micro-organismos não entram aqui dentro. Já não tem micro-organismo porque foi fervido por muito tempo. E não vai ter porque eles não conseguem entrar. E Pasteur demonstrou isso e deixou esse frasco aberto por muito tempo e não aconteceu nada lá dentro.
tá? E, aliás, tem um museu que tem um desses frascos, tem até hoje o mesmo caldo e não estragou. Obviamente que teve processo de oxidação ali dentro e foi modificando o material, mas não teve multiplicação de micro-organismos. E aí ele mostrou assim, olha, se eu abro, deixo uma entrada livre, vai ocorrer a proliferação de micro-organismos aqui dentro. Então, a teoria, né, de que a vida, né, surgia espontaneamente na matéria orgânica, ela foi definitivamente refutada por esse experimento de Pasteur. Tudo bem, gente? Se os seres vivos, então, eles não provêm da matéria inanimada, mas apenas por reprodução de outros seres vivos, como é que eles surgiram na Terra pela primeira vez? Tá? Essa daqui é uma questão fundamental para a gente entender o surgimento da vida na Terra. Então, a gente sabe que uma das características de qualquer organismo é a reprodução, é gerar, deixar descendentes. Tá? Então, mas quando surgiu o primeiro organismo na Terra? Essa dúvida que a ciência trabalha até hoje para tentar responder. Eu vou entender algumas das hipóteses, né? De onde teriam vindo as moléculas orgânicas que originam os seres vivos. Lembrar que na Terra primordial, aquela Terra com lava, né, com grande intensidade de chuvas, né, esse ambiente não tinha nem matéria orgânica, não tinha nem compostos orgânicos, eram todos compostos inorgânicos. E os compostos orgânicos, eles são produzidos por organismos. Tudo bem? Então, se você quer ver, por exemplo, se um planeta, como é que eles fazem para saber se um planeta ele tem vida? Eles buscam compostos orgânicos. Tá? Essa é uma das estratégias para poder encontrar vida ou detectar vida em outro planeta. Então, eles buscam, através de imagens de radiotelescópio, de sondas, né, que eles enviam, buscam indícios de matéria orgânica. Se existir, pode ser um outro indício, né, de que exista vida em outro planeta. Tá? E como é que então surgiu daquela Terra toda primitiva de matéria inorgânica, matéria orgânica, para depois surgir os seres vivos, tá? Atualmente, a gente não tem uma resposta definitiva para isso, mas temos hipóteses, ok? A primeira hipótese é a hipótese da panspermia cósmica. Parece um pouco estranho, né? O que eu vou falar, mas é aceito isso, de que os primeiros organismos que surgiram na Terra, eles vieram do espaço, né? Vieram de um asteroide, um meteorito que estava circulando pelo espaço, de algum lugar que tinha esses micro-organismos e trouxe para a Terra. Tá? E isso é uma teoria, uma hipótese, desculpa. Isso aqui não são teorias, são hipóteses. Tá? São hipóteses que tem um grupo de cientistas que acredita nisso porque eles encontraram resquícios de substâncias orgânicas em meteoritos. Meteoritos tinha lá, eles fizeram uma análise, tinha matéria orgânica, não era da Terra, então provavelmente não era da Terra, então eles têm essa hipótese, mas não passa disso. Tá? Não tem muito mais evidência para alguns meteoritos com matéria orgânica. Então, essa é uma hipótese com poucas provas. Tá? A segunda hipótese, que é a mais aceita, é de que houve uma combinação de substâncias inorgânicas gasosas para originar os primeiros compostos orgânicos. Tudo bem? E essa também é uma teoria,
a biogênese, da biogênese. Por quê? Da matéria inorgânica surgiu matéria orgânica que deu origem aos seres vivos. Tá? Eu vou falar aqui do experimento de Miller e Urey, que é um experimento que eles conseguiram mostrar isso, né? Como é que eu produzo matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então, eles aqui tinham dois cientistas americanos, eles fizeram o seguinte experimento. Eles pegaram os gases que existiam na Terra primitiva, metano, amônio, hidrogênio e vapor de água, e colocaram nesse conjunto nesse conjunto de canais de vidros aqui e tentaram reproduzir o ambiente atmosférico daquela época. Essas substâncias aqui todas estão no seu estado gasoso. Eles colocaram aqui nesse balão essas 4 substâncias e começaram a aplicar descargas elétricas nesses gases. Tá? Eles estavam simulando o quê? O gás estava simulando a composição atmosférica daquela época, que tinha metano, amônia, hidrogênio e muito vapor de água. E essas descargas elétricas, eles estavam imitando os trovões, né, os relâmpagos, as descargas elétricas, né, que é esse transporte de elétrons da atmosfera para a Terra. Eles começaram a dar essas descargas aqui nesse conjunto de gases e colocaram um sistema de circulação de água fria aqui para condensar esse vapor de água. Tá? Eles estavam simulando o quê? A atmosfera. A atmosfera ela é fria. Então, eles colocaram passando água gelada aqui, condensava o gás. Aqui nessa parte de baixo, nesses tubos, deixaram o local para acumular esse material que ia ser condensado. Tá? Fizeram isso, né? Aplicaram a descarga elétrica sucessivas vezes e deixaram lá por um tempo. Após mais ou menos uma semana, eles encontraram ali, gente, vários aminoácidos. Tá? Encontrou alanina e glicina e outras substâncias químicas que também são encontradas nos seres vivos. Então, surgiu substâncias orgânicas a partir de substâncias inorgânicas. Tá? Eles conseguiram demonstrar isso experimentalmente e formar substâncias, né, que vão compor os seres vivos, são os aminoácidos. Os aminoácidos são todas as subunidades das proteínas. E qualquer organismo na Terra tem como composto mais abundante proteína. Então, eles conseguiram montar o primeiro componente de um ser vivo a partir de gases, imitando a atmosfera daquela época. Tá? Atualmente, a gente sabe que a atmosfera primitiva ela tinha uma outra composição. Naquela época do Urey, eles acreditavam que era metano, água e hidrogênio. Hoje em dia, eles acreditam que é gás carbônico, monóxido de carbono, metano, nitrogênio e vapor de água. E eles repetiram o experimento de Urey, colocaram esses gases ao invés desses e tiveram praticamente o mesmo resultado. Tá? Tiveram o mesmo resultado. Então, provavelmente, né, as moléculas orgânicas surgiram nessa atmosfera primitiva a partir de moléculas inorgânicas da atmosfera. E se acumulavam aonde? Nos oceanos. Tá? Então, essa parte funda aqui, esse acúmulo de água, está ilustrando, está representando o quê? Os oceanos. Tudo bem? Então, esses compostos orgânicos e inorgânicos da atmosfera vão reagir para formar compostos orgânicos simples. Tá? Esses compostos orgânicos, eles passam a reagir entre si para formar moléculas mais complexas. Então, as proteínas são o quê? São
uma cadeia de quê? De aminoácidos. Né? Que eu tenho aminoácidos. Alanina e glicina são aminoácidos. Eles passam a reagir entre si, formando o quê? Proteínas. E outros compostos orgânicos mais complexos são formados. Então, eu tenho aqui proteína, carboidrato, lipídios e ácidos nucleicos, que é o DNA. Tá? Então, com o tempo, começaram a surgir no oceano primitivo proteínas, carboidratos, aminoácidos. E com o tempo, essas moléculas aqui complexas, elas começam a se agregar e começam a controlar sua própria produção. Começam a criar cópias de si. Tudo bem? Elas começam a se organizar e começam a produzir réplicas de si mesmas. E começam a produzir outros compostos. Essas são as etapas aqui que eu estou mostrando para vocês para a formação de uma estrutura que é a unidade funcional de qualquer organismo, que são as células. Tá? Então, essas moléculas aqui começam a produzir cópias de si mesmas, começam a produzir outros tipos de substâncias. Em algum momento, elas começaram a fazer isso dentro de uma membrana, dentro de um lugar. Tá? Começam a trabalhar de forma organizada dentro de um lugar. E esse lugar são as células. Tudo bem? Então, essa sequência de etapas aqui é a sequência de etapas mais aceita para o surgimento da menor unidade funcional de um organismo, que é a célula. Tendo célula, aí sim começaram a surgir os outros organismos, e todos, na verdade, que a gente conhece na Terra. Tá? Então aqui eu tenho uma ilustração, né, desse processo, né, de aglomeração, de junção dessas substâncias orgânicas complexas que começam a produzir cópias de si mesmo dentro de membranas, que no caso são as células. Hoje em dia, ainda não há uma explicação científica muito convincente para justificar como é que ocorreu o processo de organização dessas moléculas para uma organização celular. Tá? Essa é uma lacuna muito grande ainda, mas essa é a hipótese mais aceita. Tá? Então, as primeiras células surgiram entre 3 a 3,5 bilhões de anos atrás. Tudo bem? Então tá, então a gente tem lá um oceano, a gente já está em torno de 3 bilhões de anos atrás, um oceano com várias células, tá? Como é que dessas células que viviam nos oceanos primitivos, como é que a partir dessas células se originou toda essa diversidade, essa biodiversidade que nós vemos hoje no planeta? Tá? A teoria que explica isso, a única teoria científica que explica a diversificação de organismos na Terra é a teoria evolutiva